Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, já nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte da imprensa esportiva aí, né? Comentando tudo sobre o Flamengo, sobre o lance polêmico que teve aí, né? Que acabou dando um cartão amarelo errado para o jogador do Flamengo. Vai falar também sobre a vitória importante do Flamengo, que venceu o Atlético Goianiense e agora é líder do Brasileirão. Tudo nesse vídeo, então assista até o final e se mantenha bem informado sobre o Flamengo aqui. Então, sem mais relações, fica... A gente está em julho. Mais jogos que nós. Quase o mesmo número de jogos que ele fez na temporada inteira passada pelo River Plate. E eu fui ver os números, né? Então, na última temporada, o De La Cruz fez 38 jogos pelo River Plate. Nossa. O De La Cruz tem, pelo Flamengo, 27 jogos. Hoje é dia 28 de julho. E contando. E o corpo do jogador, e isso tem seleção, Copa E um América. turno todo para jogar. Então, o Flamengo tem mais uns 40 jogos no ano. E rodada a rodada em que Flamengo, Botafogo e Palmeiras fatalmente vão ficar olhando para o que está acontecendo. Sendo que além dos mata-matas, nos jogos dos outros. 2 dos próximos 3 jogos do Flamengo são contra Botafogo e Palmeiras. Sim. Exato. Além dos mata-matas que já terá. A sequência de Brasileiro, Flamengo, Botafogo e Palmeiras por todas as competições é de um nível tão brutal que não dá para dizer quem está numa situação mais difícil. A situação é Mesmo igual, porque quase. existem jogos entre eles. Sim. Né? O Palmeiras tem 2 clássicos nacionais, um na Libertadores e um na Copa do Brasil. E os dois, Flamengo e Palmeiras, pegam São Paulo na sequência Isso. também. Além de se enfrentarem, adversários Botafogo comuns não. pelo Campeonato Brasileiro. Entre os jogos, o Flamengo tem Clássico Nacional por uma Copa, altitude na outra Copa. Sim. Ah, mas o Flamengo já foi lá, já aprendeu, já sabe E eu como não se sei até que preparar. ponto, e tal. André, Com Talvez possibilidade de tem primeiro jogo aqui, pode impor um placar pode que seja muito voltar bom. para La Paz. Isso. É porque pode pegar o Strong. Penharol, Pegar o Strong. Não, e é Delícia. curioso, não é, isso não acontece de uma forma consciente. E a gente não vai sentar aqui para dizer que o jogador tira o pé. Mas quando você vê que o papo internamente é sobre condição física, talvez a gente consiga entender, às vezes, o primeiro tempo do Flamengo contra o Atlético Goianiense depois do gol. Sim. Ou o comportamento no segundo tempo, que parece que acelera, faz um gol e depois... É inviável. A gente está falando em São Paulo, Palmeiras, Botafogo, Bragantino e Corinthians pelo Brasileiro. Isso sem contar Palmeiras, Bolívar e Bolívar lá. Sabe? Então, não tem como virar e falar, mas está faltando um pouco mais do Flamengo, porque a gente às vezes olha e fica pensando, Vai cobrar? o Flamengo poderia ter acelerado e ter feito 3 no primeiro tempo. O Gerson, esse jogo Será que não, dava? mas antes Será desse que jogo ele também estava cansado. A cabeça, o músculo, você também não fez o primeiro, o segundo, porque o Flamengo ele controla. Diferentemente do jogo contra o Vitória, que até dá para comparar com a abordagem do Corinthians, o Flamengo ganha do Vitória e não necessariamente a avaliação é positiva. O Corinthians não vence, não necessariamente a avaliação é negativa. Diferentemente daquele jogo contra o Vitória, o Flamengo hoje ele controla. Sim. Ele controla o Atlético Goianiense. Ele vira e fala, quem vai ditar aqui a brincadeira sou eu. Tem um finalzinho ali de primeiro tempo, mas tem uma atuação muito boa do Léo Ortiz. Eu ia Muito chegar boa. nesse ponto. Então daqui a pouco você pega esse assunto que eu acho que está quicando a situação do Léo Ortiz. Isso. E o Flamengo que controlou. E talvez a gente vai ver muito esse Flamengo sim no Brasileiro. Assumiu a liderança, um jogo a menos. Mas pode mais. Aquela coisa que a gente queria, já aquele A Flamengo girando expectativa em cima do Flamengo é Dando muito show, grande pelo elenco. nessas Dando show condições. nas 3, É porque isso vai ser cobrado sempre, sendo né? 2 mata-matas, assim. Palmeiras tem mata-mata de Copa do Brasil, Sim. que é gigante. E ontem Sim. o Abel arriscou com um time Totalmente diferente e perdeu para um time da zona do rebaixamento em casa, o que não é normal. Você não tem o que fazer. Você não tem um caminho para a gente ficar cobrando. A gente sempre vai buscar uma exceção, mas a regra é o futebol brasileiro impõe isso. Sim. Então, assim, um jogo brilhante, se o Flamengo tem condição de fazer um jogo brilhante, isso é muito mais legal, tem. Se for só esse jogo e o próximo daqui a uma semana, Exato, acho que você sim. vai falar, vai ser poxa, o vai caso. estar num ritmo. Agora, o jogador que está hoje também, ele também está pensando, até porque o Flamengo foi com com vários seus, quase todo time que pode jogar, ele vai. O cara não é que tira o pé, você vai com a cabeça pensando naquilo que vem pela frente também. Você não se entrega, fala assim, dane-se o dia de amanhã, eu vou só resolver hoje. Até porque você faz uma leitura do seu adversário, sabe que com alguns cuidados o tempo vai passar, com seriedade você vai ganhar dele. Assim, é da natureza desse confronto. É isso. E nessa Não rodada, adianta esperar mais do que isso. entre os 3 candidatos não teóricos, práticos até agora, o Flamengo era o que jogava depois de todo mundo. Palmeiras e Botafogo perderam no sábado. Sim.
Tecnicamente, Então não havia duas como que não seriam- ganhar hoje. É um jogo de vários pontos, além de 3, né? Né? E aí, coincidentemente ou não, os pendurados Luiz Araújo e Pedro tomaram cartão hoje. E aí, certo, vão descansar, na próxima rodada do Campeonato Eles Brasileiro. já se preservaram. fora. Eles E é já se no final de preservaram. semana contra o São Paulo no Morumbi. Pra dar Então um gás também não nas sei Copas. se é um jogo tão tranquilo, mas Não, é que é agora entre Copas. escolhas vão ter que ser feitas. O Pedro tocou num ponto, eu segurei, porque eu me preocupei em olhar o último jogo em que o Flamengo não tinha tomado gols. Foi no Fla-Flu, 1-0 Flamengo contra o Fluminense. A dupla de zaga era Davi Luiz e Fabrício Bruno, e o Léo Ortiz era o primeiro volante. Foi muito bem de Então eu acho que esse é o ponto que o Pedro ia entrar no assunto, e é realmente um assunto de debate, porque o Léo Ortiz, seja como volante, seja como zagueiro, ele tem entrado muito bem nesse time. E a gente fica em dúvida hoje se o Tite poupou toda a sua linha de defesa ou se ele já entende que existe uma força ali. Não acho que seja. Eu acho que talvez o papo não seja poupar, o papo é necessidade. O papo vai ter necessidade. E você tem o Léo Ortiz. Talvez o que você vai ouvir é no próximo jogo, mas por que ele não fica? A atuação dele, ele é melhor que fulano, ele é melhor que Beltrano. Eu acho que tudo agora vai passar para o. Não acho que o Tite poupou ninguém hoje. Se não jogou é porque. Não tinha o condição, André fala, né? o que aconteceu Também na acho. rodada, você entra em campo hoje, você não podia se dar ao luxo de não vencer hoje, por que você quer na competição. E não tem muito para mim essa questão do poupar. A gente não olha para debater futebol lá fora, que na quarta-feira teve uma Copa. Será que o Ancelotti poupou aqui? Será que o outro? Não, eu acho que é uma questão que o Flamengo vai administrar. A quantidade de bons zagueiros que o Flamengo tem no elenco, ele não vai escalar, ele não vai jogar com 4 zagueiros. Mas o Léo Ortiz Ele não vai jogar com 3. O Léo Ortiz jogou melhor no ano como volante do que como zagueiro. Mas Embora tenha ele- jogado bem. Sim. Mas né? ele jogou muito bem, ele até esclarece, surpreendentemente ele até muito esclarece. bem como volante. E é sabido. Talvez o Tite não queira ali porque ele prefira aqui. Sim. Então acho que ele vai acabar funcionando ali. Se tiver que ser numa situação de emergência, de lesão, de convocação, de estourar a temporada, ele vai jogar para cá. Aí é uma questão muito de gosto pessoal. Eu acho que na linha principal, no jogo principal, no duelo principal, se chegar uma volta contra o Palmeiras, volta contra o Bolívar é difícil, porque eu acho que vai para campo no Vai jogo ser da na volta quem altitude, estiver bem. É. Agora, no mata... No meu gol... Vai levando pra jogar! E acho que quando eu vejo um No jogo lugar do desse... Fabrício ou do Davi? Do Davi. Coloca. Fabrício e Léo Ortiz, você colocaria de dupla de zaga? Eu colocaria. O Davi deu uma Mas resposta isso, técnica isso é que pra eu quê? não É imaginava. para que chamar ele- de É uma titular questão- e esperar ver nos jogos mais Não tô falando importantes? que tem que ser, é uma questão de Mas gosto pessoal. é que as decisões são tomadas de acordo com o que está acontecendo. Por isso que eu não acho que é poupar, é contexto de jogo. Não, vai ter um jogo não talvez dá que o Léo pra, emende não dá 3 pra, jogos, não vai dá ter que para entrar. nenhuma comissão técnica fazer assim, não, peraí. Na rodada 30 do campeonato, eu vou deixar esse Isso é fora. Porque imprevisível. O enfrentamento prevê, não tem como estão os jogadores, o que dizem os exames Sim. e tal. Vou lembrar o pessoal, a tal ciência. A tal ciência. A tal ciência. Eu vi isso. Lembra? Bom, mas voltando a falar dos 3 candidatos. Quando os emparceramentos na Copa do Brasil foram conhecidos, e aí todo mundo percebeu, nossa, mas que dificuldade esses times vão ter, se enfrentam aqui, adversários comuns, é uma sequência tremenda. Eu pensei, será que alguém vai tirar o pé em algum momento? Ou vão começar a compor e entrar com o time a meia força num determinado jogo e fazendo o que dá para fazer, ao invés de deixar muito claro pela escolha de jogadores, essa é a nossa prioridade, ou essa não é. E o Palmeiras tirou o pé no Campeonato Brasileiro. Sim. Assim, se você for olhar as escalações nesse fim de semana de Botafogo, Palmeiras e Flamengo, a única que você fala, opa, mas espera aí, não vai jogar ninguém? Não vai. É o Palmeiras. E o Abel criticou Foi os o jogadores, né? Criticou. Disse que os jogadores acharam que, como eu estou jogando aqui, quer dizer que eu não vou jogar contra o Flamengo. E já entraram Isso. num ritmo mais baixo, no jogo em que eles deveriam jogar com um ritmo mais alto. Né? Totalmente. Eu também esperava um pouquinho mais. Então, nós vamos ver, talvez, o Tite e o Arthur fazendo coisas semelhantes ao que o Abel fez ontem em Embora algum o Tite momento. seja dos 3 o menos adepto a fazer isso. Ele não Isso. gosta de mexer drasticamente na equipe. Mas é uma questão de... Mas aí tem precisar. aquela declaração dele um tempo atrás, é humanamente impossível. Início de abril. É humanamente Início de impossível você tentar disputar 3 competições, fases decisivas, com basicamente os mesmos jogadores em campo na maior parte do tempo. Se a gente Isso lembrar, não dá há pra fazer. exatamente um turno, praticamente um turno atrás, quando a gente teve Palmeiras e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Exato. O Flamengo estava ali enroladíssimo na fase de grupos da Libertadores e o Pedro não jogou. E o mundo caiu na cabeça Exato. do Tite porque o Pedro não jogou. E essa é a tarde em que o Abel diz, a gente estava aqui no linha, eu não ia escalar o Rafael Veiga, porque
estava querendo tirar faz tempo, mas tive que escalar. Provavelmente porque o Rafael pediu para jogar. E essas coisas elas vão acontecendo porque os caras querem jogar. Esses jogos, principalmente. Pelo nível dos zagueiros que ele tem, o Davi Luiz melhorou muito o rendimento. Então, uma resposta muito boa. Muito boa. Uma boa resposta. Mas eu ainda queria ver o Léo trocando de lado com o Fabrício. Tem Fabrício, Davi, Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu vejo que 90% dos jogos o Tite vai usar aquele que ele achar que tiver melhor naquele momento, de acordo com as circunstâncias do Flamengo e até do adversário. 10% ele vai fazer a escolha, sim, eu preciso desses dois aqui, eles que vão jogar hoje. Porque é um nível que... A quarta-feira está nesses 10%? Não, eu entendo que sim, que a quarta-feira é o dia de ele escolher aquele que ele... São vários componentes da escolha, né? Aquilo que ele acredita ser o melhor para o Flamengo, a dupla, olhar para o adversário também e características. Eu acho que tudo pesa. Pelo nível, porque é um nível muito alto. E o Tite é um cara que ele gosta, assim, quando um jogador extremamente experiente dá a resposta em campo, fica. Esse cara com o Tite geralmente fica. Ele gosta de um jogador experiente, fica claro, porque ele acha que esse cara dá personalidade ao time. Então, não a partir do momento que o Davi dá a resposta para tirar o Davi do time, não é um caminho tão simples. E o Flamengo tem um problema a mais. Todo mundo está numa sequência difícil em relação a isso que a gente tem falado, né? Os líderes do campeonato. A gente vai ter que considerar daqui a pouco o Cruzeiro também, do jeito que o Cruzeiro está jogando bem e ganhando. E aí é muito bom ver mais um postulante, talvez. Sim. Mas o Flamengo tem um problema que os outros não têm. Qual? A volta da Libertadores em cima da montanha contra o Bolívar. E esse é um jogo que compromete a parte física no jogo anterior e no jogo posterior. Então, quando a gente fala, será que ele consegue planejar? Para esse jogo tem um planejamento. Então, eu acho que nos jogos anteriores a gente vai ver alguma coisa diferente na escalação do Flamengo. Por exemplo, é um jogador que sente muito altitude. A gente já teve essa amostra na fase de grupos. E como não dá para saber que tipo de resultado o Flamengo vai ter na ida... É por isso que a ida já vai estar em cima. Na ida é aquele jogo para você botar uma estrelinha ali na... E seguinte... Veja a complexidade disso. A ida é o jogo... Foi só fase de grupos. Que pode te classificar. Fase de grupos 4 e apanhou lá. Se você deixar para decidir a classificação lá, decidir placar aqui muito justo, então é perigoso. Então esse é um jogo para ter o time numa condição muito boa para poder levar ao adversário uma dúvida. Um placar é um sonho, ter um placar do primeiro confronto. Mas não é para se apostar mas com a nisso volta na altitude, com se ele facilidade. não for um placar muito elástico, você não garante aí é o que a gente fala do né? calendário. Se eu não me engano, entrar com tudo nesse jogo no Maracanã, no caso, é o primeiro jogo. Antes desse jogo é o Botafogo. Sim. O clássico. É complicado. Difícil, talvez depois você tenha Bragantino ali no meio do caminho, mas aí você vai descansar, só que aí talvez seja um jogo que você vai ter que precisar pontuar. É muito complicado tentar adivinhar, e certamente o Tite não sabe, a comissão não sabe, aí é contexto. Não tem como fazer o planejamento agora dos próximos 9 jogos, vai ter que ser... Até porque vai depender do que acontecer na Copa do Brasil, e aí depois da Copa do Brasil enfrenta novamente o Palmeiras no Maracanã, aí já tem o primeiro jogo de Libertadores. Agora, o Zupac falou uma coisa aqui que me deu inclusive um gancho para falar do ataque do Flamengo. Quando o Tite tirou o Pedro, ele foi muito criticado. Agora a sensação que eu fico é que ele está dosando a minutagem do Pedro em campo. Não acredito, me surpreenderia muito se ele começar algum jogo com o Carlinhos desses que a gente está colocando aqui na roda como decisivos. Você nem falou o Gabigol, né? O Gabigol entrou... eu vou chegar nesse ponto, tá? Eu acho que ele está colocando o Gabriel para fazer uma outra função. Ele não vai colocar o Gabriel para competir com o Pedro, porque ele não enxerga como centroavante, desde a época de seleção brasileira. Eu tô curioso, o Pedro está suspenso para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, que é contra o São Paulo? São Paulo fora. Quero ver se ele vai com o Gabriel ou se ele vai com o Carlinhos, do Pedro. Vamos ver os números do Pedro para a gente entrar nesse debate. Espera aí um minutinho. Roda a vinheta aí pra gente. Eu acho que ele vai... Olha aí, o Pedro é o primeiro nos quesitos que estão na tela. 10 gols marcados no Campeonato Brasileiro, além de 5 assistências, 24 finalizações certas e foram 6 vitórias garantidas, passando pelos pés, cabeça, peito, tudo do Pedro, enquanto ele teve em campo. É melhor atacante no prêmio ESPN Bola de Prata e tá ali pra Bola de Ouro. Não sei não, até o final do campeonato, como é que fica. Roda a vinheta pra gente voltar pra cá, por favor.
Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro Play. Eu acho que eu estou na linha de pensamento do Pedro Ivo. Eu já entendi que o Tite vai colocar o Gabriel para entrar, às vezes, no lugar do Luiz Araújo, às vezes no lugar do Arrascaeta, que ele não vai entender o Gabriel como substituto do Pedro, como centroavante de área. Até porque o Gabriel tem características diferentes. A não ser que ele mude o desenho do time. Para encaixar o Gabriel? Não para encaixar o Gabriel, mas como o desenho do time dele, como o Pedro funciona, não é como ele quer o Gabriel e nem como o Gabriel funciona melhor. Exatamente. Nem como o Gabriel disse que queria jogar. Exato. Não vamos esquecer que tem Não é tanta um coisa, problema isso, são eu tantos acho. episódios Envolve o nessa Gabriel. relação Gabriel-Flamengo que ele disse, não quero mais. Bom, contra o São Paulo talvez ele jogue porque não só o Pedro, mas o Araújo também está suspenso. Então talvez ele vá com Gabriel e Carlinhos. E teve a imagem... O Gabriel vindo na diagonal. Teve a imagem à direita. da comemoração dos dois no jogo contra o Vitória, após a assistência do Gabriel para o Carlinhos fazer o gol da vitória. Ele, né? É o maior pique que ele dá no jogo. Exato. Gabriel vai até eles, Mas os não é dois se sério, abraçam. um negócio impressionante. Numa situação normal, É interessante isso aí, porque... Não, e o Gabriel tá entrando bem pra gente fazer justiça Tá, aqui. dentro do recorte ele dele. fez O Gabriel- um gol que estava impedido, marcou um gol de pênalti, garantiu a vitória e deu uma assistência. Tem uma notícia aí. Há alguns jogos o Gabriel entra e o Flamengo melhora. Não do vinha sendo Fortaleza assim é o durante limite. muito Fortaleza tempo. para frente. Ele resolve Melhora? 3 jogos. É isso. o Gabriel, assim, o Dorival encontrou uma saída para ter os dois. Tá certo. Dentro daquilo que ele acredita, deu certo. Então, assim, não existe certo e errado aí, algo muito nítido que se o treinador não fizer ou se ele fizer, ele está certo ou ele é um inventor. Nós não estamos nesse nível. O que eu vejo no Tite, aí você tem que entender a característica de cada um, né? Até onde cada treinador negocia com aquilo que ele acredita. O Tite hoje acredita que o Pedro, ele é um cara de mais imposição que o Gabigol. Ele é um jogador que está mais próximo do fundo do campo que o Gabigol. O Gabigol usa muito espaço atrás da linha de zaga. Então, o estilo do Gabigol interfere no funcionamento de todo o time, que é como em situação normal, tá? Com todo mundo ali. Cebolinha, o Gerson, o Luiz Araújo, Arrascaeta, Nico de la Cruz, eles têm um modelo de centroavante. Quando você coloca o Carlinhos, que tecnicamente é muito abaixo do Pedro, não estão no mesmo nível, mas assim, como estrutura do jogo, Conserva mais, né? ela é mais pouco. parecida. Então, os outros estão acostumados a jogar com aquela estrutura. Sim. Quando se coloca o Gabigol, há uma mudança. Então, na cabeça do treinador, acho que ele pensa, eu vou mudar muita coisa na equipe. Então, Esse eu não- jogador ele é pior tecnicamente, mas ele me oferece menos mudanças. na menos mudança. estrutura. E aí, cara, o treinador está errado. É o que ele acredita. E a gente tem que entender isso. Vai dar certo muitas vezes, outras não. Em outras, talvez mais agudas, vão jogar Carlinhos, Pedro e Gabigol. Hoje, em determinado momento, não todos juntos, né? Mas ele fez a troca do colocou Arrascaeta a pelo Carlinhos Gabriel e pelo do Pedro pelo Carlinhos. Arrascaeta. Talvez até pensando no próximo jogo. O Zupac lembra bem que E estão os assim, dois isso suspensos. você falou sobre o controle de minutagem do Pedro. Existem duas formas de você controlar a minutagem de jogador. Você retirá-lo de um jogo e aí ele joga no outro, ou você deixá-lo em campo quase em todos os jogos, mas ir dosando a minutagem. E o nível de futebol que o Pedro está apresentando é muito saudável para o Flamengo que ele esteja na maioria dos jogos. Então você tenta controlar de outra forma. O Pedro joga hoje 65, amanhã joga 70, daqui a 3 jogos ele fica um fora, porque ele coincidentemente tomou um cartão amarelo. Mas quanto mais ter o Pedro em campo, é melhor para o Flamengo, porque o Pedro é, assim, com alguma distância, o melhor jogador do Flamengo na temporada. O Pedro está jogando é brincadeira, jogando demais. E aí a gente fica pensando nessa sequência, bem que o André falou que ia ser jogo a jogo, né? Vai ter o jogo contra o Palmeiras, o Pedro vai estar no final de semana, ele já não vai estar, vai estar Facilita a decisão. no jogo de volta. O Pedro Ivo, Diga. pelo que você tem visto do Gabriel, você acha que merece mais minutos? Porque ele tem entrado e sido decisivo. A gente tem que diferenciar sempre a torcida da internet da torcida que está no estádio. Fato. A torcida que está no estádio, ela reabraçou o Gabriel a partir do momento que ele voltou a definir os jogos. E ele ainda é um jogador importante. Eu acho que são duas coisas. O Pac lembra bem da suspensão do próximo jogo. Eu não acho que o Gabriel vem como titular para a ida de mata-mata meio de semana agora. Acho que o Gabriel vai acomodar essa ansiedade, alguém que se recupere e tem uma idolatria na semana que vem, podendo ter ele e Carlinhos. E dali para frente, eu acho que a gente precisa entender que o Flamengo não está jogando mal e precisa de um cara como o Gabriel.
E não é que o Flamengo só está onde está porque o Gabriel esteve bem nas últimas 3 partidas. Então, tentando pensar com a cabeça do Tite e do que tem sido o Gabriel no ambiente Flamengo nos últimos meses, talvez mais de ano, não acho que necessariamente ele precise de mais minutos. O Gabriel está recebendo o que ele fez, não por merecer, mas que ele perdeu até. Ele seria um cara de comportamento, rendimento e tudo mais. Aí talvez a grita fosse maior. Esse cara aí precisa jogar mais. Ainda que seja com o Pedro, vamos acomodar. O Gabriel ele perdeu um capital intangível ali dentro do Flamengo, que a gritaria pelos minutos ela é menor. Sim. Ela é aqui numa rede social, e dentro do grupo talvez não seja bem compreendida uma titularidade num jogo tão importante assim. E aí é que não, chegar titular eu acho que não. O que muda essa sequência agora? De 5 jogos do Brasileiro para dizer onde você vai e 4 jogos de mata-mata para dizer para onde você vai também. E agora você vai precisar de todo mundo agora. E acho que existem dois olhares sobre o Gabriel. Um é o olhar, o Gabriel, comparação Gabriel com Gabriel. Sim. Dentro do que o Gabriel vinha jogando, o que ele vem mostrando, justificaria mais minutos? A resposta é sim. Talvez. Qual é o segundo olhar? O Flamengo precisa usar mais o Gabriel? Talvez Eu não sei, não. talvez não. Né? Sabe Então o acho que que é o são mais dois olhares triste de tudo diferentes. isso? Que eu tenho que fazer um intervalo. Sendo breve, o Gabriel já é uma boa composição do bom elenco Você do deveria Flamengo. fazer intervalo? Não. Você precisa? Preciso, sim. Então faça intervalo. Atlético Goianiense, que foi vítima do Flamengo, do Pedro. Pedro, 28 gols na temporada de 2024. Fã de esporte, o Campeonato Brasileiro tem um novo líder. O Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-0 aqui no Maracanã. Chegou aos 40 pontos, mesmo número do Botafogo, mas ultrapassou pelo saldo de gols, 34 contra 31. Lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Uma noite de Pedro e Arrascaeta. No primeiro tempo, a Arrascaeta deu um passe perfeito para o Pedro abrir o placar. Pedro, então, artilheiro isolado do Brasileirão com 10 gols, são 30 gols já nessa temporada. Na segunda etapa, o Atlético Goianiense até tentou ser mais agressivo ali no comecinho. O Matheus Cunha teve que fazer uma boa defesa, até que o Flamengo mostrou em posição técnica o que estava faltando. Com o Pulgar, o Ayrton Lucas mandou para o meio e o Arrascaeta mandou colocado, fez o segundo gol do Flamengo, que, como a gente já trouxe, é o líder do Campeonato Brasileiro. Fez um jogo equilibrado nessas duas ações, concordo na que tu te referiste. Ele fez um primeiro tempo com um volume muito grande. Talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. Voltou no segundo tempo, os primeiros 10 minutos, o ímpeto maior do Atlético Goianiense, a gente já retomou em seguida. Fez o 2-0 e esteve muito próximo de fazer o terceiro gol, então ele teve essa consistência. Eu digo assim que ela é de equilíbrio, ações ofensivas, ações defensivas, bolas paradas ofensivas e defensivas. Quando a gente equilibra essas ações, a gente seguramente está numa performance boa ou muito boa, que não foi o caso. Até 2016, eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo, e ele está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes também que dizem assim, ó, esse jogo foi com uma facilidade maior que venceu. E não vai ser. Então, Atlético Goianiense é boa equipe, muito bem dirigida. Hoje tu tem toda a qualidade em termos físicos, eles estarem sempre na plenitude. Os jogos é muito achatado, o campeonato é muito difícil, muito achatado. A gente tem que ter critério e tem que ter bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, porque ele é um grande goleiro. Quarta-feira o Matheus é titular? Sim. E há uma concorrência, independentemente disso, uma concorrência para dar dos dois de performance. Ela é de qualidade, ela não é definir tu é esse, tu é aquele, tu é na Copa do Brasil, é oportunidade. E é essa evolução, essa briga do sarrafo na qualificação profissional de cada um de evolução. A gente falava isso antes do jogo, de
buscar de novo o que a gente tinha conquistado, que era a liderança, e tinha perdido nessas últimas rodadas aí, principalmente com os resultados negativos, entre aspas, que tivemos aqui dentro de casa contra Cuiabá e Fortaleza, e que fez com que a gente perdesse essa liderança, que a gente buscasse isso que a gente tinha conquistado antes e que isso ia nos dar uma confiança maior. Sempre estar na liderança ali te dá um conforto maior e uma confiança maior ainda para poder jogar tanto dentro quanto fora de casa. Pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo volta a campo sábado contra o São Paulo. Sem Pedro e Luiz Araújo, eles levaram o terceiro cartão amarelo nessa partida. No meio da semana, Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, primeiro jogo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Atlético Goianiense também joga pela Copa do Brasil. No meio da semana, encara o Vasco em casa. E no fim de semana tem outro carioca pela frente, o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E jogaço esse de quarta-feira entre Flamengo e Palmeiras pela Copa do Brasil. Aproveitamento do Flamengo no Campeonato Brasileiro é de 70,2%. Volta à liderança o Mengão, que já fez 34 gols na competição e sofreu somente 15. Finalizações corretas, 112. Gols de bola parada, uma arma sempre importante nos times do Tite. 12, aproveitamento em duelo, 53,9%, quase 54%. E aproveitamento em desarmes, 46,6%. O Grêmio não tem números sequer parecidos com esses do Flamengo. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Mas temos informações sobre uma polêmica aí, né? Causada aí pelo juiz, né, que deu um cartão amarelo errado aí, né, para Luiz Araújo, né. Ele estava no campo, né, aí o juiz achou que ele estava enrolando para sair, para ser substituído, porém ele não seria substituído. Ele acabou aplicando, né, um cartão amarelo ao jogador e assim ele tomou 3 cartões, né, durante esse período aí e tá fora do próximo jogo, e ele seria utilizado, né, visto que Pedro já tá fora também, né. E ele falou, o juiz justificou, né, dizendo que deu um cartão amarelo a Luiz Araújo por reclamar ou protestar, né, mas fica claro no vídeo, né, que Luiz Araújo, né, não seria substituído, e o juiz achou que ele seria substituído, né, e estava enrolando ali e acabou aplicando o cartão amarelo no jogador. Tanto que o jogador vai até Gerson, fala para Gerson falar com o juiz, né, já que o Gerson é o capitão, né, para informar que ele não seria substituído. Ele estava lá só esperando o início do jogo, né, enquanto Pedro que seria substituído. Então ele acabou tomando um cartão desnecessário. E o Flamengo provavelmente vai recorrer a esse cartão aí, né, que foi indevido, um cartão errado no jogador, que não era, né, para ser substituído, acabou tomando amarelo e agora prejudicou o Flamengo no próximo jogo, né. Então é um caso aí que precisa ser averiguado e o Flamengo vai entrar numa ação aí para poder, né, reivindicar esse amarelo aí e tirar esse amarelo do jogador que não foi certo aí, né, foi indevido. Qual a sua opinião? Deixe sua opinião, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.